Bom, gente, uma breve introdução aí à química aplicada na engenharia civil. Necessário fazer essa introdução por conta de que nós vamos entrar nas outras aulas, mergulhar um pouco no assunto de química também, né? Que é o objeto da nossa matéria. Então eu vou dar aqui nessa introdução alguns elementos, nomenclatura básica, classificação, só para que a gente possa estar nivelado e nas demais aulas, né, o assunto já está um pouco alinhado aí com todos, né? Então é muito mais um nivelamento, né? Um assunto que eu vou abordar aqui é o assunto que vocês viram aí no ensino médio, então nós não vamos e nem vamos aprofundar muito também não, é o básico necessário para que a gente possa ter um entendimento nas próximas aulas, tá? Então, com relação à química, a gente tem uma divisão nos estudos, né? Então, antigamente se tinha a divisão dos estudos pela química orgânica e química inorgânica, né? Hoje, essa separação dava assim, a química inorgânica era tudo aquilo que não tinha na natureza, vamos dizer assim, tudo que vinha dos vegetais e dos animais, então se tinha essa denominação de substâncias orgânicas, né? Só que ocorre que as substâncias orgânicas, né, que é na base de carbono, hoje já consegue sintetizar em laboratório. Então, a divisão hoje, né, mais comum, né, a gente chama de substâncias orgânicas, toda aquela substância que tem um elemento carbono na sua composição. E as demais substâncias que não têm esse elemento carbono, então elas são substâncias inorgânicas, tá? Então, para nós, na construção civil, a gente tem muito mais, né, quase que na sua totalidade, substâncias inorgânicas, né, porque a substância orgânica com a base de carbono, geralmente ela se deteriora, então para nós não temos muito interesse na sua utilização, tá? Então, vamos lá. Então, a divisão é essa: substâncias orgânicas, correspondente àquelas compostos que derivam do elemento de carbono. E substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Tá? Então, é possível que a gente faça essa classificação, né, dentro das suas funções, a partir da análise dos tipos dos íons, né, de cada elemento químico. Tá? Quanto a essa estiver dissociado, né, em água. Então existem as substâncias, então essas substâncias vão ser dissociadas em água, e aí os elementos vão separar, então se teria as substâncias se alteram, né? Então essas substâncias também são chamadas funções inorgânicas, que se caracterizam por compostos que não possuem cadeia de carbono, é o que nós falamos anteriormente. Então, as substâncias inorgânicas são classificadas de acordo com as características e comportamento químicos semelhantes. Então, vamos a essas classificações. Então, como substância inorgânica, né, uma substância, o Cl2, né? Então, o cloro é um gás amarelo esverdeado com odor pungente característico. Embora não seja classificado como gás explosivo, o cloro reage explosivamente ou forma um composto explosivo quando combinado com outras substâncias. Então ele sozinho ele não é explosivo, mas se combinado com acetileno, éter, amônia, hidrogênio, gás combustível, então isso pode ter consequências em explosão. O NH3, que é o hidróxido de amônia, mais conhecido como a amônia, né, um produto que a gente usa na construção civil, né, principalmente os produtos de limpeza, é um gás exclusivamente antropogênico. Ele é sintetizado industrialmente a partir do nitrogênio. Então, são 3 moléculas de hidrogênio para uma de nitrogênio. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, é um líquido incolor, viscoso e oxidante. A densidade dele é bastante alta, né? Então 1,84. Então ele é bastante viscoso. Se quiser ter uma base de comparação,
A água tem um padrão de viscosidade igual a 1, ele é quase o dobro, né? 84% mais viscoso do que a água. H2O, que é a nossa água, 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio, presente aí na construção civil, é um fator importante na hidratação, por exemplo, do cimento, né? As reações químicas do cimento é por hidratação. Então, é a água que dispara as reações químicas no cimento. Então, a água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, abundante no universo, inclusive na Terra, onde o cobre grande parte da sua superfície e é o maior constituinte dos fluidos dos ser vivos. E dentro da nossa cadeia de construção também está presente em vários momentos. Ora, para desenvolvimento de produto, dá origem a outros produtos, e nós temos a água também aí como um componente eventualmente agressivo às nossas estruturas, né? HCl, que é o ácido clorídrico, ou ácido muriático. Aí a gente, na fase de limpeza, por exemplo, o pessoal costuma muito utilizar ácido muriático, não deve, porque queima cerâmica, queima granito, né? Mas por falta de conhecimento algumas pessoas usam, né? Então, o ácido clorídrico ou ácido muriático é um sistema químico inorgânico incolor com a fórmula HCl. O ácido clorídrico tem um cheiro característico e pungente, então é um cheiro que você vai denotar e ele é bem característico. Então, a teoria da dissolução iônica, né? Isso aí já em 1884 o Svensson, né, fez vários ensaios para poder entender essa dissolução iônica e interpretou a questão do carregamento da corrente elétrica nessa dissolução iônica, né? Então, a condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons, que eram responsáveis por transportar a carga. Então, na dissolução iônica é isso que acontece, né? Perde íons, né? E forma uma cadeia gerando energia elétrica, né? Então, a solução iônica transportava corrente elétrica porque os seus íons, que antes estavam num aglomerado iônico, eram separados quando colocado em água. Então, inicialmente estava estável, a hora que pega a substância e coloca na água, há uma dissolução iônica, né? Então os elementos são partidos, né? E com isso gera corrente elétrica. Então, essa é o que a gente chama de dissociação iônica. Então, aqui uma representação que a gente tem o NaCl, né? Dentro da água. Então, quando você adiciona água no recipiente, existe a dissociação dos elementos, né? Os elementos se separam. Então, nessa separação, na solução aquosa, né, precisa de ter um meio líquido para que ela possa se dissolver. Então, existe a separação. Então, se há a separação, esses elementos podem ligar novamente a outros elementos, né? Então, num primeiro momento ele estava estabilizado, né? E quando na presença da água há essa separação dos elementos químicos, então transforma essa substância, né? O NaCl deixa de ser NaCl, as moléculas ela é separada, então você tem só os componentes químicos ionizando essa água. Então, a classificação segundo a Helmholtz aí, das funções inorgânicas. Então, a gente tem aí, né, os ácidos, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. A base, os sais e os óxidos, né? Então, o que envolve em cada elemento? A acidez, basicidade, a solubilidade em água, a reatividade e a condutibilidade elétrica. Então, os elementos, né? Você tem elementos ácidos, substâncias ácidas, substâncias básicas, você tem os sais e os óxidos. É assim que se separa os materiais dentro da química, é o que nos interessa aqui para a nossa matéria. Então, os ácidos.
né? Os ácidos, vocês vão perceber que, né, vai ter o Hzinho sempre presente lá no ácido, tá? Então existe uma nomenclatura para os ácidos, tá? Então ele depende da quantidade dos elementos de oxigênio, por exemplo, na sua composição, para que a gente tenha a nomenclatura deles. Então você tem lá o PER-ICO, né, com O positivo, terminologia ICO, né, com O negativo, OSO, O negativo, o hiposo, né? Então, quando você tem um elemento oxigênio sozinho, ele vai estar contém essa terminologia de OSO. E também quando ele tem duas moléculas de oxigênio, ele também pode ter essa denominação de OSO ao final. Então a gente tem aí o ácido perclórico, né? Então essa nomenclatura perclórico, né? Do 4 de per, clórico, ácido clórico, ácido cloroso, ácido hipocloroso. Então são coisas distintas, né? Você tem sempre, os elementos são os mesmos: hidrogênio, cloro e oxigênio, em todos eles. Porém, dependendo do número, na composição química do número de oxigênio, ele tem uma nomenclatura diferente. Então é só para que a gente não confunda, né, nomenclatura. Nós não temos a pretensão aqui de decorar nada disso, tá, gente? É só mais uma referência para vocês, tá? Então, os ácidos, né, composto molecular que se dissociam em íons em solução aquosa. Então, é um composto, né, que na solução aquosa ele vai se dissociar. Possui hidrogênio que libera como cátion quando dissolvido, ou seja, então o ácido vai ter a molécula de hidrogênio. Então já caracteriza, tem essa caracterização como ácido. Então, possui elemento químico H positivo, né, H+, que é o hidrogênio, do lado esquerdo da fórmula química, né, ligando a metais. Lá na tabela periódica, né, a gente lembra, lá tem os metais e os ametais. Então, normalmente eles são ligados a metais. Então, do lado esquerdo sempre vai ter essa molécula de hidrogênio, já caracteriza que é um ácido. Então, aqui ligado a outros elementos químicos. Tem boa condição elétrica em solução aquosa. Então, o ácido ao meio líquido tem boa condução elétrica. Sabor azedo, como o limão, por exemplo, é um ácido, né? Os elementos que formam o ácido se formam por ligações covalentes e ganham elétrons. No geral, são tóxicos e corrosivos. Então, o ácido, por exemplo, aplicar uma gota de ácido no metal vai provocar aí o início de uma corrosão. Mudam de cor de certas substâncias, indicadores de bases, que são substâncias orgânicas. Então, quando ele é misturado numa base, ele altera a sua cor. Reagem como base formando um sal e água, né, que é o que a gente chama de neutralização. Então, se você pegar um ácido, misturar com uma base, vai gerar um sal e vai ter uma água no final. Libera hidrogênio quando reagem com metais. Então, se tiver uma ligação com metais, ele vai liberar o hidrogênio, né, e o metal vai acabar compondo com o não metal. Então, por exemplo, a gente tem o HCl, né, mais NaOH. Então, na troca aqui das moléculas, né, vai o hidrogênio, né, as duas moléculas de hidrogênio vão se somar à molécula de oxigênio, liberando a água, né, e formar um sal, NaCl. Né? Então, esse é um produto que é um ácido, né, misturado no meio aquoso com NaOH. Então, você vai ter uma água ao final e gerar um sal, um tipo de sal, NaCl. É 2HCl mais o zinco, né,
Então a molécula de zinco vai se juntar à molécula do cloro e as duas de hidrogênio vão se ligar, vão ser liberadas, né? Então vai gerar um outro sal aqui. Então, processo de ionização. Então, quando um ácido entra em contato com a água, que a gente vem falando, ele se ioniza e libera o hidrogênio positivo, né? Então, você tinha lá um ácido, HCl, tá? Que é o gás clorídrico, que é um ácido, né? Mas introduz ele no meio líquido, que é a água. Então, se você vai ter uma molécula de hidrogênio separado, vai separar a molécula de hidrogênio e vai separar a molécula de cloro. Os elementos vão se separar. Então, isso, por exemplo, quando a gente for falar um pouco de corrosão, a gente vai ver que o íon de cloro ele é prejudicial. Esse íon de cloro, né, ele vem uma molécula livre, né? Esse íon vem livre e acaba entrando na armadura e ele vai provocar o início da oxidação. Então, na beira do mar, por exemplo, em suspensão, né, na névoa do mar, existem íons de cloro. Se o concreto estiver fissurado, por exemplo, ele pode começar a penetrar. Pode estar com problema de carbonatação, né? Então, o íon de cloro penetra nos poros. A hora que chega na armadura, ele reage quimicamente e dá início à corrosão. Então, presença de oxigênio no ácido, né? Então a gente tem o ácido sem oxigênio e temos o ácido com oxigênio. Então, sem oxigênio, né? Então, HCl, HBr, então cloro, boro e flúor, né? Aí são denominados hidrácidos. Então, não tem oxigênio na molécula. E quando tem o oxigênio, são ácidos com oxigênio, eles chamam-se oxiácidos. Então, também é objeto de assunto que vocês viram aí no ensino médio. Então, aqui, do lado esquerdo, como a gente já havia falado, da mesma maneira que do lado esquerdo você tem a molécula de hidrogênio ligada a metal. Então, aqui tem uma molécula de hidrogênio, já denota que é o ácido, mas também tem o oxigênio. Então, esse aqui é um oxiácido, né? Então, na imagenzinha que nós estamos vendo aí, a gente tem uma molécula de hidrogênio junto com uma de cloro. Então, a molécula de hidrogênio, né, a órbita, elas são coincidentes, elas são ligadas pela última órbita, né, onde existe a ligação química, né, pela última órbita do elemento. E no caso do oxigênio, né, então você tem aqui a molécula de hidrogênio ligada ao oxigênio. Então, as bases agora, né? A gente falou dos ácidos, vamos falar um pouco das bases. Então, também segundo o cientista aí, Arrhenius, as bases, né? Então você tem amônia ligada à água, então você vai gerar um íon de amônio, né? Então, onde o H3 vai somar com o H da água aqui, gera um H4 positivo e gera uma outra substância OH negativo. Então você tem um íon de amônia e o íon da hidroxila. Então essa hidroxila aqui, né, ela fica livre para ligar em outro elemento, né? Então as substâncias liberam íons de hidroxila em solução aquosa. Então as bases têm essa característica, vai liberar numa solução aquosa uma hidroxila, né? Então que é uma molécula de oxigênio mais uma molécula de hidrogênio. Então isso que a gente chama de hidroxila. Então as bases, né? Composto iônico que dissociam em íons em solução aquosa, da mesma maneira lá do ácido, né? Possui uma hidroxila, então vai sempre sobrar um OH negativo, que é liberado como ânion quando dissolvidos, né? Então você vai ter sempre uma molécula, pelo menos uma OH, que são liberadas. Então
as substâncias que apresentam no grupo OH do lado direito, né? Então, nos ácidos, o hidrogênio está do lado esquerdo. Então, nas bases, o hidrogênio está do lado direito, ligando a metais. Então, NaOH, CaOH, MgOH. Então, boa condução da eletricidade também em solução aquosa. Muda a cor de certas substâncias, quando chamado indicadores ácido-base. Então, tanto o ácido quanto o base, algumas substâncias ele muda de cor. Coloração avermelhada com a fenolftaleína no incolor. Então, a fenolftaleína é um material incolor que a gente usa, por exemplo, para ver a carbonatação do concreto. Então, quando ela entra no meio que da base, né, que está alcalino, então ela vai ficar a cor de rosa, indicando que o concreto está ok. Se ela não reagir ali, é porque ela não tem como reagir com a base, né? Então ela vai manter a cor do concreto. Então aquele trecho já está carbonatado. Então a gente vai ver isso quando a gente for estudar carbonatação. A fenolftaleína é o elemento que a gente usa para poder identificar se o concreto ainda está alcalino. Então, sabor é astringente, sabor igual a uma banana verde, por exemplo, né, aquele gosto que aperta a boca. Reage com ácidos e produzem sal e água. Então, o que a gente falou anteriormente, se você tem um ácido misturado com a base, isso vai te dar uma origem a um sal e liberar a moléculas H2O, né, que é a água. Então, quando uma base entra em contato com a água, ela também dissocia, liberando uma hidroxila, que é o OH negativo. Então, a solução é aquosa de hidróxido de bário, por exemplo, né? Então, parte dele, né, vai se dissociar e aí você terá esses elementos sem ligação. E são elementos que não estarão estáveis, né, podendo fazer ligações químicas com outros elementos. Então, parte dele vai se dissociar e aquilo que a água não conseguir dissociar, ele vai ser depositado no fundo, né? Então, uma parte, né, dependendo da quantidade de água, dependendo da solução, ela vai dissociar até que se sature, né? Se não tiver mais como dissociar, o elemento ele é depositado no fundo. Então, quando uma base entra em contato com a água, ele se dissocia e libera a hidroxila, OH-, né? Então, a gente tem o hidróxido de cálcio, por exemplo, né? Então, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de zinco. Então, você tem aqui um hidróxido de cálcio, OH2Ca, né? A ligação da hidroxila do hidróxido com o cálcio. Quando ele entra em contato com a água, ele vai dissociar, aí você vai ter o Ca, que é o cálcio, né, com a sua órbita positiva, e você vai ter uma hidroxila. A hidroxila sempre vai estar negativa, então é sempre com possibilidade de fazer outras ligações químicas. A mesma coisa acontece com o hidróxido de alumínio. Você tem um AlOH3. Então, quando entra em contato com a água, o meio aquoso, então ela dissocia, aí você, no primeiro momento está estabilizado, depois ela se dissocia. Aí você vai ter o alumínio na sua órbita com 3 elétrons, uma carga positiva, e você vai ter a hidroxila com a carga negativa. E por isso que tem a questão da eletricidade. O hidróxido de zinco, mesma coisa. Quando o hidróxido de zinco for entrar em contato com o meio aquoso, também vai haver a dissociação iônica, né, separando a molécula que estava estabilizada. Então você vai ter dois elementos separados, né, e sempre vai ter uma hidroxila associada. Então,
com relação à dissociação, como é que se classifica as bases? Então você pode ter a monobase, dibase, tribase e tetrabase. Tá? Então a monobase vai ser quando sobrar apenas uma hidroxila, né? A dibase quando sobrar duas hidroxilas, e aí sucessivamente 3 hidroxilas e 4 hidroxilas. Tá? Então monobase, dibase, tribase e tetrabase. Então aqui mostrando para vocês uma escala de pH, elementos mais ácidos, né? Faz o teste do pH. Então você tem para a esquerda, né? Quanto menor for o pH, mais próximo do ácido vai ser, e quanto maior o pH, mais próximo das bases ele vai ser. Então o concreto, por exemplo, está entre 12, entre 11 e 14, né? A gente chama de um meio alcalino, né? Então o concreto tem que estar aqui, ó, entre 12,5 e 13,5 a alcalinidade dele, para que não haja a corrosão da armadura. Se por um acaso, por conta de carbonatação, fissuração, aquele meio for agredido por algum outro elemento, ele deixa de ser básico e propicia que a armadura venha a se corroer, né? Então, porém, se o concreto for feito de maneira perfeita, estabilizado ali, não tiver fissuras, não tem nada, e vai ser aquele meio entre o concreto e a armação é um meio alcalino, né? Então ali não tem corrosão. E os sais, então os sais, em química, um sal é um composto que em água se dissocia como um cátion diferente, então vai sobrar um H positivo e um ânion diferente de uma hidroxila. Eles são tipicamente como um produto de uma reação química entre uma base e um ácido. Então a gente já tinha até falado anteriormente. Quando você liga um ácido a uma base, o que vai gera um novo produto, vai gerar um sal e liberar água, né? Então, cátions, né? Você tem os elementos aí que tem positivo na sua fórmula, né? Por exemplo, o nitrato de lítio, você tem um ali que é o lítio positivo e o NO3 negativo, né? Então, quando tiver positivo, a gente vai chamar de cátion. Quando tiver negativo, a gente vai chamar de ânions, né? Então, isso acontece nesses produtos, né? Então, a gente tem a nomenclatura aí, ó: nitrato de lítio, nitrato de sódio, nitrato de cálcio. Tudo que está em vermelho aqui é um nitrato. O que está em azul são os sulfatos. Então você tem aqui sulfato de potássio, sulfato de cálcio, sulfato de alumínio. Então, porque está associado. E a gente tem o fosfato de sódio, fosfato de cálcio e o fosfato de alumínio. Tá? Então, ó, nitratos, sulfatos e fosfatos, né? O Pzinho aqui é do fósforo. Então, sais, compostos iônicos que apresentam ao menos um cátion diferente de H+, né? Então, pelo menos um cátion diferente de H+. Então, aqui são os cátions. Então, pelo menos um cátion diferente de H+. E no mínimo um ânion diferente de OH-. Vou voltar lá. Então, pelo menos um ânion diferente de OH-. Esses são os sais. Então, os sais são encontrados na natureza, no estado sólido, geralmente sob forma de minerais ou dissolvidos, como o caso do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, o NaCl. Inclusive, na nossa experiência de corrosão, que a gente passou para vocês, para usar o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio. Muitos sais apresentam sabor salgado, né? Alguns apresentam alta solubilidade em água, ou seja, vai dissolver bastante água, não vai sobrar resíduos,
e outros apresentam valores de solubilização tão pequenos que são considerados insolúveis. No caso do carbonato de cálcio, que a gente encontra na natureza, são os mármores, né? CaCO3. Então a gente tem o NaCl, que é o cloreto de sódio, que dissolvido na água dissolve com muita facilidade. Você vai ter a água salgada ali, mas você não vai ver o elemento. Ao contrário, o mármore também, né? É um carbonato de cálcio, que é carbonato de cálcio. Então ele na presença da água não tem solubilidade, não dissolve. Conduz a eletricidade quando estão na fase líquida, então se precisa dele estar no meio aquoso e dissolvido, né? Ou em solução aquosa, porque neste caso há elétrons livres. Geralmente são sólidos, a temperatura de pressão ambiente, no caso do sal de cozinha, né? Se não tiver hidratado, você vai ver que ele é sólido, mas se abaixar a temperatura, dissolver ele na água, ele vai estar dissociado. Podem ser obtidos na reunião entre ácidos e bases. Você tem sais já direto da natureza, mas se você ligar um ácido junto com a base, você vai gerar um sal, né? Um sal e água. Então, ácido mais base vai ser igual a sal mais água. Tá? Então, é o que a gente falou. Você tem um ácido, se você ligar com a base, vai gerar um outro produto, que é um sal. Isso aqui, onde é que a gente encontra, por exemplo, na construção, na nossa construção, na nossa obra, por exemplo, né? Nas patologias. Você tem um concreto, entra ali naquele concreto por acidente, por falhas, né? Entra alguma coisa ácida no concreto, ele vai dissolver, entra o meio concreto, é um meio básico, né? Então ele vai dissolver os sais e gerar o que a gente chama de eflorescência, né? Então, ou seja, é a dissociação. Uma água ácida, por exemplo, que entra dentro do concreto, ele vai dissolver aquela basicidade ali do concreto, né? E vai transformar o sal, e a água vai acabar carreando esse sal para a superfície, que é o que a gente chama aquele material branco que a gente encontra nas argamassas e no concreto, né? Que a gente chama de eflorescência. Então aquele é um sal, né? Que a água que dissolveu, uma água ácida dissolve, né? Gera aquele sal. Quando um sal se dissolve na água, ele sofre uma dissociação semelhante à que ocorre com as bases, né? Visto que também é um composto iônico. Ou seja, então você vai ter a dissociação, né? No caso o primeiro exemplo que a gente deu lá é do NaCl. Então você pega o sal, mistura na água, então você vai ter a dissociação dos elementos. Então você vai ter o cloro separado. E os óxidos. Então o óxido é um composto químico binário formado por átomos de oxigênio. Então, se tem oxigênio, é um óxido, né? Com outro elemento em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, óxidos básicos, né? Você vai ter o óxido básico e o óxido ácido. Então, os óxidos básicos é o óxido de sódio, Na2O, óxido de cálcio, óxido de potássio, o K é o potássio, e o óxido de níquel, Ni, níquel. Então, esses óxidos aqui são óxidos básicos. E os óxidos ácidos, né? Dióxido de carbono, pentóxido de nitrogênio. Então, pentóxido, penta de 5, óxido de nitrogênio, 2 nitrogênios. Trióxido de enxofre, 3 óxido mais uma de enxofre, então trióxido de enxofre e dióxido de enxofre. Então esses aqui são ácidos, né? São elementos ácidos. Então o que é um óxido? É um composto que são formados por dois elementos químicos diferentes que podem ser também chamados de compostos binários. Os óxidos se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela periódica,
tendo apenas como padrão a presença de oxigênio. A exceção na tabela periódica é o flúor. Tá? Ligação entre óxidos. Entre o oxigênio e o outro elemento, né, o oxigênio com quase todos os elementos químicos ele se mistura. Né? Então, daí que vem as oxidações. As oxidações, todos os elementos se oxidam, né, exceto o flúor aí. Então, o ferrugem é uma oxidação, mas o alumínio sofre oxidação, o cobre sofre oxidação. Então, a ligação entre oxigênio e outro elemento pode ser iônica ou covalente. Então, iônica vai perder um elétron da última camada, vai pular para a camada do outro elemento, e na covalente, esse elétron da última camada, eles vão orbitar em paralelo, que é o caso dessa imagem lateral aqui. Então, onde a gente tem um aqui, onde os elementos vão se combinar na última órbita e vão ficar ligados, ou vai haver a perda de um elemento da última órbita, vai pular para a última órbita do outro elemento. Tá? Então aqui, no caso da esquerda aqui, onde a gente está passando o mouse, é iônica, e na direita aqui é uma ligação covalente. Então a gente tem o dióxido sílico, SiO2, é o óxido mais abundante na crosta terrestre. Ele é um dos componentes dos cristais, das rochas e da areia, então a sílica, né? Óxido de cálcio, CaO, né, que é a cal viva, né, que é a cal virgem, a gente estudou lá em materiais de construção. E o óxido nitroso, N2O, conhecido como gás hilariante. Na construção civil a gente não usa, né? Dióxido de enxofre, SO2, usado para obtenção de ácido sulfúrico. Então, você tem um dióxido, transforma ele em um ácido. E no branqueamento de óleos, os óleos vegetais que a gente utiliza, né? Monóxido de carbono, CO, usado para obter certos produtos químicos e na metalurgia do aço, né? Então existe o monóxido de carbono, é aplicado lá junto do ferro, é um dos componentes, faz parte da produção do aço, né? Água presente em quase tudo no nosso planeta, inclusive na formulação química para dissociação de vários elementos. O gás carbono, CO2, utilizado, por exemplo, pelos seres produtores da cadeia alimentícia no processo de fotossíntese. O óxido de zinco é um pó branco usado na pintura, por exemplo, de rostos de palhaço, ou, né, os atletas que fazem acrobacias usam também. Bom, gente, esses são o básico que a gente tem que entender sobre é muito mais um nivelamento da química, para a gente, a hora que a gente entrar nas outras matérias, a gente ter o melhor entendimento do que a gente vai estar falando. Tá? Então, quando a gente estiver estudando corrosão, por exemplo, quando a gente for estudar a carbonatação do concreto, quando a gente for estudar a questão da reação álcali agregado, então a gente precisa de saber essas nomenclaturas, essas denominações que nós falamos aqui agora, basicamente para que a gente esteja entendendo. Então é uma forma somente de nivelar o conhecimento aí básico mesmo, tá? Não tenho a pretensão de trazer para vocês um estudo de química aprofundado aqui nesse momento. Nós vamos falar mais aprofundado em cada tópico que a gente fizer nas próximas aulas, tá bom? Então é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida posteriormente é só questionar, tá certo? Então, finalizando aqui a aula.